E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Verdão, galera. Palmeiras que agora vai ter tempo aí para treinar com essa data FIFA. Andreas Pereira já está aqui no Brasil e está pronto aí para estrear com a camisa do Verdão. O nome dele já se encontra no bid, galera. Palmeiras que vai jogar agora só no dia 13 contra o Internacional em casa. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Andreas Pereira acabou de chegar, isso são as chegadas, né? Carlos Miguel também, o Calvin para a lateral também, Jefté. Aliás, falando no Jefté, daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira. Ontem a gente teve atletas de base do Fluminense treinando, né? Integrando o grupo. Fluminense, Flamengo então, e Botafogo, né? Isso, mas a gente teve um do Fluminense que já viveu experiências no profissional por causa da saída do Jefté, que eu não entendi a época. E o destino mostrou que eu tinha razão, hein? Palmeiras contratou. E o Ramon Sousa, o futuro mostrou que eu estava certo. Ramon Sousa também chegou agora. Então esses são os 5 novos nomes do Palmeiras que chegaram nessa janela. Bela janela. Bela janela, Sousa a gente já tá É uma bela janela que já vislumbra uma reformulação da equipe em várias para áreas, completar, né? A janela de janeiro, que também trouxe gente pra caramba, né? Então, assim, lado direito, o Palmeiras está renovando sua lateral, liberou seus 2 laterais veteranos, Mike e Marcos Rocha. Já tinha trazido o Giai e agora complementa com o Kelvin. No lado esquerdo também já busca uma renovação. No gol, contrata... Porque vendeu o Vanderlan também. Sim, vendeu o Vanderlan. Essa venda também não entendi. Mas o Vanderlan eu entendi bem. Você entendeu? Não, entendi bem. O Vanderlan, todas as vezes que foi testado, não deu o resultado esperado. Ele saiu das categorias de base com um status, entrou no profissional e ele não respondeu a esse status da categoria de base. Mas isso não é o esperado? Não manter, assim, só os fora de série, não fora é da Tinha uma questão também que ele pediu, ele queria ter mais oportunidade. Não também é o esperado para o disso. Palmeiras. Não é o esperado para o Palmeiras. Para entrar no Palmeiras, e muitos jogadores respondem assim, tá? O Estevão respondeu assim, o Hendrick respondeu. Então, eu não sei se são muita gente está falando dos extra classe nesse caso aí. Então, para entrar no time do Palmeiras precisa ser extra classe. Se você sair da categoria de base de um time que está no padrão médio do Brasil hoje, você vai ter espaço e condição de entrar. Vai entrar num time todo atrapalhado, vai te dificultar, mas vai entrar. No Palmeiras, você precisa mostrar um nível A, saindo da categoria de base diretamente para poder permanecer no profissional. Tá? Então, e acho que o empréstimo foi... não sei se foi empréstimo, Joana? Agora me deu... É o Bragantino, né? Eu acho que foi venda. Eu acho que foi venda. De qualquer maneira, o mesmo molde negócio... do John também, que também não tinha muito espaço e foi pro Bragantino. O negócio foi bom pro John e o negócio vai ser bom pro Vanderlan. Tá? Foi venda. Foi venda. Então, o negócio foi bom pro John e vai ser bom pro Vanderlan. E provavelmente vai ser bom pro Bragantino também. Enfim, aí o Palmeiras já vai se reestruturando lá no lado esquerdo. No gol, o Palmeiras traz um goleiro de 26 anos, porque ele tem 2 goleiros veteranos. 2 goleiros veteranos, esses goleiros, talvez o Carlos Miguel, até porque o Carlos Miguel é um goleiro que está acostumado com o banco de reservas, ele tem 26 anos e ele tem 50 partidas como profissional, se tiver, tá? Ele é um goleiro já acostumado com o banco de reservas, ele vai ter que esperar ainda um pouco. Mas ele vai sendo preparado e pelo potencial que ele demonstrou, parece que ele tem condição para ser o goleiro titular do Palmeiras. Mas eu acho que ele ainda vai esperar mais um pouquinho, vai esperar o Everton encerrar ali a carreira dele, ou no Palmeiras, ou perceber que tem um outro caminho para ele encerrar a carreira. Ele não vai chegar tirando a posição do Everton assim. Também vou te falar, o Carlos Miguel é bom, mas não atropela o Everton, não. O Everton está, obviamente, na fase final, num certo declínio, mas eu acho que ele não chega atropelando, não. Mas não, atropelando, até porque não é o estilo do Abel fazer isso. Isso, exatamente. Mas é um goleiro de 26 anos, tem 10 para jogar. Ah, mas vai jogar esse ano já. Eu não sei se eu só queria falar uma coisa da janela. A gente mostrou os 5 nomes que o Palmeiras contratou. E aí, olha que interessante, né? Que é a janela que a gente pode chamar de janela invisível do Palmeiras, que são os jogadores que o Palmeiras já negociou, que estão sendo negociados agora de novo e que o Palmeiras tem uma porcentagem. E por que eu tô falando isso? Quanto custou o Andreas Pereira ao Palmeiras?
10 milhões, certo? E o Andréas Pereira é um jogador que já chega ao Palmeiras, mesmo sem ter vestido a camisa, ele já chega para um título para o Palmeiras. Então ele já tem uma história engraçadinho. Que gracinha. Achei que você ia falar uma coisa séria, mas enfim. Olha a conta que eu vou fazer aqui, tá? O Palmeiras negociou ontem definitivamente o centroavante, o Thales, que é da base, para o Almeria. Vai custar aí 6 milhões de euros, ou seja, na casa dos 38 milhões de reais. E o Palmeiras detém 20% numa futura negociação. Aí lembra do Kevin? A gente falando dos jogadores da base, que são tantos jogadores talentosos, né? O Kevin, que não teve espaço, aí foi para o Shakhtar, se destacou. Foi vendido a primeira vez pelo Palmeiras por um valor mais modesto, que agora vai me falhar a memória, mas agora ele está numa negociação de 40 milhões. Isso é maravilhoso. E aí o Palmeiras tem 10%, então vai ganhar 4 milhões. Qual que é a conta que eu queria chegar? Kevin, na flipada do Kevin, mais o Thales, Andréas Pereira tá pago. Entendeu? Eu ia falar, futebol também é negócio, mas hoje em dia tem sido até mais negócio. Futebol, né? É negócio. Aí de vez em quando tem uma bola rolando. De vez em quando. Esses negócios são maravilhosos. Kevin. Desculpa, para o Shakhtar foram 15 milhões, eu tinha anotado aqui. 15 milhões. Que e agora ele saiu para o Shakhtar. Ele saiu do Palmeiras para o Shakhtar. Ele sai do Shakhtar, o Palmeiras colocou 15 milhões. 40 milhões. E aí o Palmeiras coloca cerca de 4 milhões no bolso. É maravilhoso esses negócios. Um jogador que mal você viu no profissional, tamanha a qualidade dos jogadores que foram subindo. Mal você viu no Shakhtar também. Então, eu não vi mesmo. Eu só queria falar que Mas provavelmente alguém... Mas foi muito bem, né? Algum inglês viu e... É para inglês ver. Não, e percebeu que valia pagar quase o triplo do que... Não, mas assim, eu não estou falando da qualidade. Esse menino, todo mundo falava muito bem dele desde sempre. O problema é que ele estava com a concorrência pesada ali. Ele subiu com a geração de ouro, como o Luiz Guilherme, que era outro jogador do Palmeiras também, que saiu. Então, esses meninos da base que gostariam de ter mais espaço... aparece uma oportunidade de mercado e o Palmeiras vende, como foi com o atacante Giovani. Nesse caso do John e do Vanderlan, que são jogadores que foram mais aproveitados, mas queriam ter mais espaço, e aí pode ser que na avaliação do Abel, olha, eu acho que não vai dar para você se desenvolver aqui. Vamos negociar? Talvez tenha um tratamento um pouco diferente, mas no final das contas são bons negócios que o Palmeiras faz e que continuam dando frutos, né? Que é o caso do Kevin. Eu lembro que no 4-1, Botafogo e Bragantino, até os 20 minutos ali de jogo, só dava os cria da academia. Inclusive, Danilo abre o placar para o Botafogo e o John empata para o Bragantino. E aí isso me intriga. Por que fora dá tão enfim? Não, fora dá certo não. Daria certo no Palmeiras. Não, mas também. dá a resposta imediata. Não, exatamente. Aqui no Palmeiras não tinha espaço, não tem muita gente. Isso aí. Tem muita gente, o time já é feito para ganhar, pra então vencer. Limita o espaço. O time é feito para valorizar a marca e vender esses jovens melhor. Hoje em dia você não precisa colocar no profissional. Você viu o exemplo do Kevin, você não precisa mal precisa colocar no profissional para vender bem. Isso é verdade. Tá, aliás, mas isso é o crédito que o Palmeiras tem, merecido. A formação da base é sensacional. Então, mas quando você concorda que tem o peso? Claro. Porque o cara, quando contrata o Kevin, como o Flamengo. Quando contrata o Kevin, fala assim, é da mesma geração do Endrick, do Estevão. Então, é lógico que ajuda na venda também. Claro, o Thales também. A gente já citou aqui o Reinier com o Vinícius Júnior. E o dinheiro está solto no futebol. Então, assim, os times podem pegar... Não, está solto onde tem, né? Não, em todos os lugares. Inclusive no Brasil, o dinheiro está solto no futebol. Não, mas estou querendo dizer assim, o Palmeiras... Não é todo mundo, não. Não. Você não é todo mundo, já dizia minha mãe. Vamos lá. Existem clubes no Brasil que estão quebrados porque se estruturaram mal nos últimos 20 anos. A administração falhou. Isso, nos últimos 20 anos. Quem se estruturou direitinho está vivendo agora um boom, um dinheiro que entra no futebol brasileiro e entra no futebol mundial. Vamos falar. Quer um exemplo dinheiro, humilde? Assim, meio que vindo Vocês do nada. querem um exemplo humilde do que você está falando? Porque é claro que quando a gente fala em estrutura, a gente pensa no que o Flamengo passou e como o Flamengo está agora e no Palmeiras também. Isso. Mirassol. Quem está estruturado... Recebeu o dinheiro do Luiz Araújo. Foi. De clube formador, falou, vou fazer uma base, vou fazer um CT, vou investir em estrutura, e aí está em sexto no Campeonato Brasileiro. Porque o dinheiro está circulando muito fácil no meio do futebol, então quem se estruturou está pegando esse dinheiro. É isso aí. Desembarcou no Brasil agora há pouco, foi o Andréas Pereira. Chegou no Brasil para reforçar o Palmeiras, já está regularizado
na CBF, já está bidado, já está no bid. Olha aí, chegou a família inteira, todo mundo de Palmeiras, hein? Ó, ele, filhinho, pelo jeito, a esposa deve ser atrás dele. Chegou a turma toda, pode fazer a estreia pelo Palmeiras depois da data FIFA. O próximo jogo é contra o Internacional no dia 13. Andreas Pereira chegando e a apresentação dele oficial deve acontecer ainda essa semana na Academia de Futebol. Se não a mais, uma das mais impactantes contratações dessa janela, o Danilo. Eu acho que é uma contratação, pelo menos no projeto, a gente vai ter que ver como vai se desenrolar em campo, mas no projeto é uma contratação certeira. Por quê? Porque o Palmeiras precisa de um camisa 8, ao menos para revezar com o Lucas Evangelista. E o Andreas Pereira é um grande camisa 8. É um jogador que chega num estágio diferente de outras contratações recentes do Palmeiras. Um jogador que chega num momento mais pronto, um pouco mais rodado, perto dos 30 anos. Já jogou na Europa, já jogou na seleção, já jogou até na seleção da Bélgica na base. Então é um cara que já tem até uma rodagem maior. E o que mais me impressiona nesse sentido é que há 6 meses o Palmeiras estava oferecendo o dobro para contratá-lo. E agora vai contratar pela metade. E dependendo dos movimentos desses últimos dias de janela aí, o Palmeiras pode de repente contratá-lo praticamente sem colocar a mão no bolso. Claro que é um dinheiro saindo de um lugar para o outro que não vai passar no Palmeiras, mas o Palmeiras vai ganhar um dinheiro com o Kevin, que estava no Shakhtar e foi vendido para o Fulham, e o Palmeiras tem um percentual. O Palmeiras vai ganhar um dinheiro com o Mancha, que estava no Fortaleza e também foi vendido para o Olympiacos. O Palmeiras pode ganhar um dinheiro com a venda do Gabriel Silva, que é um atacante que ninguém mais lembra. Tem várias pequenas operações sendo feitas que podem chegar a 12 milhões de euros. Então, seriam pequenas operações de jogadores que já nem estão mais no Palmeiras, que o Palmeiras poderia pagar. No final, esta temporada, o Palmeiras já ultrapassou os 700 milhões de reais em vendas e está chegando agora nos 700 milhões de reais em compra. Então, realmente é uma operação, para mim, muito boa, uma estratégia boa do Palmeiras. Agora, dentro de campo, a gente não tem a menor ideia de como vai ser. Vai ter que ver se ele vai corresponder. Basta lembrar que o Vitor Roque demorou 2, 3 meses aí para ser influente de verdade no jogo do Palmeiras, então tem que dar um tempinho para ver como vai chegar o Andreas. Mas no planejamento, achei uma excelente contratação. Vamos colocar na tela aí as contratações todas do Palmeiras, que vai dar uma bala. Muita grana mesmo gastou não, né? Investiu o Palmeiras, considerando isso que o Danilo falou, que arrecadou bastante com vendas. Reforços do Palmeiras em 2025. Vitor Roque, 154 milhões. Paulinho, 115 milhões. Ramon Sousa, 80 milhões. Facundo Torres, 74 milhões. Andreas Pereira, 63,5 milhões. Emiliano Martínez, 44. Jefté, 38. Carlos Miguel, 35. Kelvin, 32. Mikael, 28. Lucas Evangelista, 24. E o Bruno Fux, que chegou por empréstimo. Tirone, 1% disso você nunca mais me via na vida. Eu também. Opa, mas fácil. Só eu, qualquer um aí. Pô, nunca mais vê. Agora, Arnaldo, e aí, tá bom ou quer um pouquinho mais de contratação, Arnaldo? Eu também acho, como o Danilo, que o Andreas é a cereja do bolo final, que estava faltando, inclusive pela característica, pela experiência, pelo talento. É um baita time. A questão agora, Palmeiras e Flamengo, eu acho que é um outro mundo mesmo, para delírio do âncora. A questão agora, com tanto jogador bom para os dois, é preciso saber que eles, comandantes desses dois timaços, Felipe e Abel, vão lidar com essa responsabilidade de transformar grandes jogadores e caros jogadores em grandes times, né? E, por incrível que pareça, eu acho que o Felipe está conseguindo lidar melhor com isso no início da carreira do que o Abel. O Felipe, ele sabe que o Flamengo, com tanto jogador bom, vai ser cobrado para ganhar e para jogar. O Abel me parece incomodado com essa situação. Porque em anos anteriores ele tinha também no discurso, podemos dizer assim, a muleta de que outros investiam mais que o Palmeiras, e era verdade. Era verdade, pode ser o Botafogo, pode ser o Flamengo. Esse ano o Palmeiras investiu como os outros, ou mais que os outros, gastou mais em direito federativo que qualquer clube do país, e atendendo todas as carências, posições, características imagináveis por um elenco de futebol. É o ano que ele tem mais. E acho que isso não deveria incomodá-lo, deveria motivá-lo. Eu sei que é mais pressão, né? Quanto mais jogador bom você tem,
E a gente falava, né? O Abel, na escassez, a gente já sabe como é que ele é ótimo. E na fartura, né? Esse é o momento da fartura, né? E acho que algumas situações dessa temporada, como a questão da dupla de ataque, que estava há algum tempo junto e demorou a ser reunida, né? Flaco Lopes e Vitor Roque, causa um estranhamento até, né? Em relação, como é que o técnico não teve essa sacada antes? Agora, acho que ele tem várias opções, várias situações. Até é curioso, né? Porque Flamengo e Palmeiras fecharam o elenco eliminados da Copa do Brasil. Até eles têm elenco hoje para 3 frentes. E vai acontecer, muitas vezes, como já está acontecendo no Flamengo, de jogador bom não ficar nem no banco, porque não cabe. Não ficar nem no treino no time reserva, porque não cabe. Porque é muito jogador bom. E acho que o Andreas é um deles, é um dos melhores que o Palmeiras contratou. Eu sou muito fã do Andreas, acho ele um excelente jogador. Olha, e no Flamengo, que é outro poderoso do futebol brasileiro, a data FIFA e essa pausa vai ser utilizada para recuperar lesionados, como... Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!